Olá, você que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. Agora é hora da gente falar do setor sucroenergético, saber as novidades, e o destaque hoje é para o mercado do açúcar e do etanol, porque nos últimos dias, a gente teve bastante apreensão aí dos operadores e também dos envolvidos de mercado acompanhando as geadas que aconteceram em parte do cinturão produtivo aqui do centro-sul do país, Agora, nesta semana, o mercado já começa a acompanhar algumas minimizações de preocupações em relação a esse cenário, Mas a gente quer entender como é que isso deve ser repercutido ainda, O mercado está acompanhando muito de perto, porque alguns dias, precisam ser transcorridos aí para que impactos possam ser vistos, Então, a gente vai querer saber mesmo essas movimentações de mercado. Então, a gente conversa ao vivo agora com Lígia Reise, que é consultora sênior em gerenciamento de risco da Stonex. Lígia, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos. Eu que agradeço. Boa tarde, Lígia. Bom, queria que você começasse falando um pouco em relação às movimentações do mercado dos últimos dias, Como eu mencionei, a gente teve altas sendo registradas com as preocupações em relação às geadas, Tivemos dias seguidos de geadas nos últimos dias, E nesta semana já o mercado parece que tem perdido forças, Queria que você analisasse para a gente esse movimento, o que o mercado está acompanhando agora nesta semana. Hoje, por exemplo, mais um dia de perdas, Sim, essa semana nós tivemos uma semana de perdas para o açúcar. Semana passada, de fato, o mercado ele se fortaleceu bastante e teve uma influência grande das geadas. As geadas elas atingiram muitas regiões, então a extensão das geadas foi grande. Nós tivemos principalmente Paraná, Mato Grosso do Sul, o sul do estado de São Paulo como as áreas mais afetadas. Mas essa geada ela subiu até Goiás, norte do estado de São Paulo, enfim, muita região que não via geada há muito tempo teve geada. E isso foi traduzido num mercado mais alto, porém a continuidade desse movimento de alta do mercado depende da confirmação dos danos, o que acontece? A geada, apesar de ter sido extensa, em alguns casos já ouvimos relato de que pegou áreas que já tinham sido colhidas, que estava só com palhada, que outras áreas o dano não foi tão grande assim. Ainda o mercado aguarda o que demora alguns dias, como você bem colocou, a mensuração desses impactos, Se vier daqui a alguns dias, a confirmação de que os impactos, principalmente para essa safra, vão ser expressivos, esse mercado pode ter força para subir mais e além desses 18 e pouco, falando de Nova York, que ele foi recentemente. Agora, se as notícias começarem a sair no sentido de que os danos foram mínimos, que não vai ter um impacto tão grande, é possível que o mercado não tenha força para voltar a testar essas máximas e continue trabalhando de uma forma mais lateral. Falando dessa semana especificamente, a realização de lucros ela aconteceu também pelo cenário macroeconômico. O petróleo caiu bastante, já no finalzinho da semana passada, mas principalmente no começo dessa. E não só o petróleo, a gente teve um ambiente mais negativo para commodities, para ações e também mais altista para dólar, Isso também esteve por trás desse movimento. Perfeito. Bom, Lígia, queria que você falasse um pouco também em relação a quais são aí as perspectivas para as próximas semanas, para a próxima semana também, O mercado ainda deve seguir acompanhando de perto essa questão das geadas. A gente já tem novidades em relação a possíveis danos ou ainda realmente se esperam mais informações diante desse cenário? Agora, agora, na verdade, desde a semana passada só se fala disso, geadas, mas quantificar, as usinas ainda estão fazendo esse trabalho.
e esse trabalho ele vai se estender ao longo das próximas semanas, né? Então, o mercado ele deve continuar bastante sensível na medida que os produtores estão avaliando os danos. E conforme as notícias forem saindo, né, mais produtores forem de fato tendo números concretos dos danos, o mercado vai reagir, né? Semana que vem ainda pode ser um pouco cedo, né? Porque a gente fala assim de no mínimo 10 dias, mas esse é o mínimo, né? Eu acho que tem muito que vai ser observado 2 semanas depois ou até um mês depois. Então, essa sensibilidade do mercado, ela vai continuar provavelmente ao longo do mês de julho, e principalmente aí na segunda quinzena a gente começa possivelmente a ter o efeito mais claro e concreto do impacto e sim traduzindo isso em preços, né? Perfeito. Lígia, o que a gente tem de novidade em relação aos preços no Brasil, aqui no Brasil, né? A gente já nessa safra vem acompanhando nos últimos meses aí preços recordes, né? Tanto para o açúcar quanto para o etanol. O que você tem de novidade em relação a esse cenário de negociação e também de preço aqui no Brasil? Perfeito. Bom, falando primeiro do açúcar, nós estamos vendo ainda um mercado bastante aquecido em termos de preço, né? Tanto variedades mais escuras de açúcar como as mais claras seguem com um prêmio grande em relação ao mercado internacional por conta da quebra de safra. Então, um açúcar de mais cor, né, de menos cor, perdão, a gente falar de um açúcar 150, ele está até difícil de ser encontrado, né, pela quebra de safra e dificuldades climáticas, você não tem oferta disponível em abundância desse açúcar. E mesmo o açúcar cristal 300 de cor, né, ele está com ofertas menores e, portanto, preços que historicamente estão muito perto das máximas históricas, mesmo com uma exportação que tende a ser um pouco mais baixa, né? E a tendência é que esse prêmio do mercado doméstico em relação ao mercado internacional persista, ainda mais porque a gente está vendo a quebra de safra se agravando. Muitas usinas que já tinham compromissos firmados com a exportação estão até fazendo conta para ver se vão conseguir honrar esses compromissos e eventualmente vão precisar fazer cancelamento desses contratos de exportação, e aí sobra pouco açúcar disponível para o mercado interno. No lado do etanol, nós também vemos um mercado bastante apreciado, né? Esse mercado bastante apreciado, ele se deve à safra menor, que da mesma forma que impacta o açúcar, também está impactando o etanol. A demanda que está se recuperando, né? A demanda está vindo bastante forte e mesmo ainda sem a solução da crise da Covid, a mobilidade, né, tá alta, o pessoal está realmente rodando. Além disso, a gente está exportando etanol, né, não está importando. Então, a gente tem um balanço bastante justo, que somado aos preços altos da gasolina, traz cenários de preço de etanol fortalecidos. Essa semana mesmo o etanol voltou a subir. Há pouco tempo caiu para 3,40, né, base usina São Paulo com impostos. Ontem já estava sendo negociado próximo dos 3,60. E esse cenário de preços fortalecido também tende a continuar, porque a gente não vê uma alteração significativa desses fundamentos de oferta e demanda e também do preço da gasolina. Perfeito. Lígia, você mencionou em relação aí à movimentação das usinas, né? Essa decisão aí. Queria que você falasse um pouco em relação a esse assunto mais pra gente, né? Porque as usinas agora estão acompanhando, né, o etanol, que é um produto que pode ser comercializado aqui no mercado interno, né, e que está bastante valorizado, e tem sempre aquela questão relacionada ao fluxo de caixa ser muito mais rápido para as unidades produtoras, né? Você consegue falar um
um pouco para a gente em relação a isso? Há potencial de alguma mudança na decisão das usinas? É difícil, né, modificar esse apontamento que já estava definido desde o início da safra, mais focado para o açúcar, agora passando para o etanol, diante desses preços mais valorizados e também diante desse fluxo de caixa que o biocombustível tem? Uhum. Essa migração, ela é limitada, né? Ela acontece, a gente está vendo acontecer um pouquinho, principalmente em direção ao anidro, que está com um prêmio maior em relação ao açúcar, né? O hidratado, ele está mais próximo do empate. Porém, essa migração ela é limitada, especialmente porque a gente tem uma quebra de safra grande. Então, com a quebra de safra, muitos compromissos no açúcar já assumidos, às vezes não compensa para a usina, mesmo o etanol podendo estar pagando mais, cancelar mais algum contrato para produzir o etanol, né? Melhor ficar no planejamento original e entregar o açúcar, e até nesse cenário algumas ainda vão precisar cancelar contrato por causa da quebra de safra de cana. Então, essa migração ela existe, mas ela não vai ser tão expressiva assim, né? O que a gente vê é que o mix açucareiro, quando a gente olha o número acumulado da safra, ele está mais baixo do que na safra passada, ele deve terminar mais baixo do que no ano passado, e parte dessa influência também é por esse mix mais voltado para o anidro, quando a gente olha anidro hidratado. O anidro e o açúcar acabam competindo um pouco na indústria, né, quando a gente considera a questão de vapor e outros pontos. Então, é uma questão de preço, uma questão técnica, mas a gente vê que a migração ainda assim é limitada. Perfeito, Lígia. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, viu? Agradecemos demais a sua participação por aqui. Queremos sempre contar com as novidades de vocês da Stonex. Conte conosco, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lígia. Bom, conversamos aí então com Lígia Reis, consultora sênior em gerenciamento de risco da Stonex. A gente falar um pouquinho em relação ao mercado de açúcar e etanol, né? E a gente então analisou esse cenário dos últimos dias, das movimentações do mercado, né? Dos subprodutos da cana-de-açúcar, o açúcar e o etanol, porque nos últimos dias a gente teve bastante fortemente acompanhado pelo mercado o movimento de preocupação em relação aos possíveis danos causados pelas geadas que aconteceram nos últimos dias em áreas produtoras do centro-sul do país, né? Áreas, inclusive, da parte central do país chegaram a ser atingidas por essas geadas, que foram bastante expressivas, bastante generalizadas. No entanto, o mercado ainda analisa muito de perto essa questão, as usinas, segundo a Lígia nos pontuou, as usinas analisam ainda muito de perto isso, porque os danos eles ainda podem aparecer, eles podem levar alguns dias para aparecer, eles não aparecem de forma imediata. Então as usinas ainda estão realizando esse monitoramento para saber se houve de fato algum dano, né? E o mercado, diante dessas informações de que as geadas aconteceram, o mercado subiu bastante, né, nos últimos dias. No entanto, já nesta semana a gente já vem tendo dias marcados aí por correções mais técnicas nos preços do açúcar lá na Bolsa de Nova York, né? A gente também conversou nessa entrevista com a Lígia, né, em relação a como as unidades produtoras têm feito essa análise, né, dos danos, porque de fato eles levam algum tempo para serem vistos, então o mercado está corrigindo algumas perdas, mas ainda assim, alguns ganhos, né, mas ainda assim o mercado segue muito de perto, atento a esse cenário, porque dependendo de alguma informação ou outra que de fato tenha tido impacto, né, nas propriedades, o mercado aí sim pode voltar a oscilar mais positivamente diante desse cenário climático, né? Essa que é uma safra de cana-de-açúcar, né? Essa safra 2021-22, que é uma safra muito marcada pela condição climática, né? Estiagem prolongada nos últimos meses e agora, já em plena safra, vem esses registros de geadas. A gente também falou com a Lígia em relação
as informações de possível migração das usinas, né? Os preços do açúcar e do etanol estão recordes. No entanto, o etanol comercializado aqui no mercado interno, ele também está com valor bastante favorável e algumas usinas têm sim migrado a sua produção e mudado um pouco a sua perspectiva de início de safra, agora focando um pouco mais no etanol, diferente do que tinha se pensado antes, né? Então as usinas têm sim migrado, em parte, para a produção de etanol, para vender essa produção aqui no mercado interno. E, no entanto, a Lígia nos falou que essa decisão aí ainda é limitada por conta da quebra de safra que a gente tem nesse ano, nessa safra 2021-22. E essa decisão das usinas em migrarem parte da produção está mais focada ao etanol anidro, que é aquele tipo de etanol que é misturado à gasolina. A gente também, a Lígia também nos falou em relação à movimentação das usinas, né? Elas podem até decidir, vamos de fato migrar parte da produção, focar mais no etanol. No entanto, ela disse que esse cenário é um pouco difícil de ser realizado, porque muitas usinas já tinham números fixados, né, de produção de açúcar, então cancelar um contrato ou outro acaba sendo também complicado. Então, tem toda essa análise que a gente precisa acompanhar muito de perto para saber como é que deve ser essa migração das usinas e como deve ficar o mix, né? O mix dessa safra, por enquanto, tá açucareiro um pouquinho mais para baixo do que na temporada anterior e, segundo a Lígia, essa safra 2021-22 ainda assim deve terminar com esse mix açucareiro mais baixo em relação ao ciclo produtivo anterior. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. Nós também estamos realizando as nossas transmissões através do YouTube. Você procurando pelo nosso canal por lá e habilitando o sininho, recebe as notificações de todo momento que estivermos ao vivo. E você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os entrevistados, mas você também consegue nos acompanhar através da home do nosso portal, acessando www.noticiasagricolas.com.br. Bom, nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para vocês, tem fechamento do mercado da soja e você segue por aqui para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.